Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Paes Barreto. Estudando a doutrina espírita e a ciência do direito desde 1968 e de lá para cá nunca abandonei os livros seguros da doutrina espírita e do direito, da filosofia do direito. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 17, que fala do homem de bem. E ali os Espíritos colocaram: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vejam vocês, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, para ele se tornar um homem de bem, nós vamos ver que há necessidade de que ele estude as leis que falam sobre o bem. Então, as leis de Deus, as leis da natureza, as leis naturais que são de Deus, elas nos mostram isto, o que é o bem. Por isso que na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre a lei natural, eles dizem: a lei natural é a lei de Deus. É a única para a felicidade do homem. Óbvio, claro, evidente. Se fomos criados por ele para seguir as suas leis. E somente seguindo as suas leis seremos felizes. Então nós temos que trabalhar essa reforma íntima. Temos que trabalhar esse conceito de estudarmos as leis e nos adequarmos a elas e praticá-las. Ainda nesse capítulo, tem uma parte que os Espíritos falam: o homem de bem é bom. Olha, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Então, o homem de bem é bom. O que é ser bom? É respeitar a tudo e a todos. No momento em que ele anda dentro da velocidade, ele está dirigindo o carro. A velocidade daquela rua, daquela estrada é 60 km. Se ele segue os 60 km, ele está fazendo o bem para as pessoas que estão dentro do carro, está dando bons exemplos para os seus filhos, netos, cunhados, etc. Está cuidando de si, porque às vezes não está na hora dele morrer ou desencarnar, não é? E está cuidando de todo o ambiente lá fora, dos outros, dos semelhantes, e respeitando a lei. Então, o homem de bem é bom. Só é bom quem respeita as leis, e obviamente observando os seus semelhantes. É humano, olha o que ele diz, é humano. O que é ser humano? Respeitar os seus irmãos, porque todos são irmãos. Vejam vocês quantos homens estão matando as namoradas, as ex-esposas. Nós estamos vendo aí o Espírito Santo é o terceiro mais violento do Brasil, dos homens matando as mulheres. Um homem do bem, ele é bom, então ele respeita o próximo. Ele só faz para o próximo aquilo que ele gostaria que os outros fizessem com ele. Então ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raças, de sexo, de crenças, sem distinção nenhuma, porque ele respeita a todos. Mas para respeitar, ele precisa estudar. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Então vejam vocês, meus amigos, que nós precisamos entender isso um pouco melhor. O porquê que nós estamos falando isso, para o bem. Vamos ver o que Jesus disse, não é? Jesus veio à Terra e mostrou que nós precisávamos cumprir as leis de nosso Pai que está nos céus. Ele chegou a dizer ao apóstolo João que ele não fazia nada que aborrecesse o seu Pai que está nos céus. Esse é o filho bom, que cumpre a lei. No Livro dos Espíritos, na questão 880, nós temos a seguinte pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. A Carta da França, da Revolução Francesa, também mostrou isso.
mostrou que viver era uma garantia nos dada por Deus. Todos têm o direito de viver. As crianças têm o direito de se alimentar, de estudar, de ter acesso à saúde, à moradia. Todos têm o direito de viver. Se a mulher não quer mais viver na companhia daquele homem, ele tem que respeitar isso, mas para isso ele tem que ter estudado. Ninguém se torna bom sem estudo. O próprio Mestre Jesus mostrou que isso era uma lei de Deus, que nós deveríamos buscar o conhecimento. Conhecereis a verdade. Então, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. Mas viver com dignidade. Viver com dignidade quer dizer respeitar os seus direitos fundamentais. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, em hipótese nenhuma. Ninguém tem o direito de agredir ninguém, seja sob o ângulo moral, seja sob o ângulo sexual, seja sob o ângulo financeiro, seja sob o ângulo da vida. Nós temos que aprender a respeitar, mas para isso temos que estudar as leis que estão em vigor, a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, respeitar a todos. E procurar colaborar para que todos sejam atendidos em seus direitos fundamentais. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Por isso que o Estatuto veio e mostrou, o Estatuto da Criança, e mostrou que não pode se bater em ninguém, não se pode torturar ninguém. A Constituição mostra que a vida é intocável nesse sentido, que é uma garantia constitucional. E nós podemos falar que é uma garantia de Deus. Ninguém veio para cá para apanhar, para ser molestado, para ser morto, para ter interrompido a sua vida. Viemos para cá, claro, para cumprir tarefas de retificação, a reforma íntima, e, obviamente, fazer uma série de mudanças, mas conscientes. Mudanças conscientes com base no estudo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia profunda que serve de estudo filosófico para todas as pessoas, independente de religião. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Caridade é você respeitar o próximo. Benevolência, tratar a todos com respeito. Você às vezes não precisa ficar agarrando, abraçando ninguém, mas pode respeitar nos seus direitos fundamentais. Então, a benevolência para com todos, indistintamente. Inclusive para com a natureza, para com os animais. E substancialmente para com todos os humanos. Com todos os humanos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Respeitar as imperfeições e não ficar mostrando essas imperfeições para agredir, para menosprezar os semelhantes. Não, de jeito nenhum. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. Jesus disse, não fale dos outros, não julgue os outros. Tudo Jesus falou, explicando pedagogicamente. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, amar é respeitar. Caridade está aqui, ó, respeitar. É o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Muitas vezes você deixar de falar, de caluniar o irmão por trás, você está fazendo bem, principalmente a você e ao companheiro que não está sendo caluniado. Então, é fazer-lhe todo o bem possível e o bem que desejaríamos que nos fosse feito. Assim que nós deveríamos agir com todos. Tal é o sentido das palavras de Jesus
Amai-vos uns aos outros, como irmãos. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a fazer isso. Na época do início da era cristã, nós temos lá na Casa do Caminho um indivíduo fabuloso chamado Gesiel. Estevão, no livro Paulo e Estevão, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. E lá, numa das discussões com Paulo, então Saulo, disse Gesiel, somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Ele estava falando do evangelho de Jesus. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. E é verdade. Quando nós estudamos o evangelho de Jesus, se estudarmos de verdade, é impossível não nos modificarmos. É impossível. Então, somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo, é verdade. É o tesouro do mundo que a maioria dos homens ainda não encontraram. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Então nós vamos entender por que depois da conversão de Paulo, né? Paulo criticava Jesus e não via nada em Jesus. Quando ele é chamado para ser um trabalhador na seara do mestre e assim o compreende, ele escreve aos Gálatas: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo do Cristo. Ele estava falando de nós agradarmos ao materialismo, ao consumismo. E isso aí vai dar origem às vaidades, aos ódios, aos ciúmes e às mortes que nós estamos vendo por aí e os suicídios que nós estamos vendo por aí. Porque estamos amando as coisas da matéria, que são efêmeras. Que são efêmeras. E aí ele diz: façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus passou a ser para esse homem, e deve ser para todos nós, o caminho, a verdade e a vida. Diz ele ainda aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, essa é uma revelação que cada um é que tem que falar isso. Cristo vive em você. Aí você vai reformar os seus atos, igual ele fez, fazer a reforma íntima e começar a trabalhar de acordo com as leis e os ensinamentos de Deus. Que Jesus foi um instrumento, talvez o melhor que veio à Terra, como guia e modelo para todos nós. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o Paulo de Tarso mostra para nós o que é o verdadeiro homem de bem. É esse homem que estuda, que faz a reforma íntima, que é o que nós estamos precisando fazer, estudar os mecanismos de fazer essa reforma íntima, de continuar sermos nós individualidade, mas numa outra dimensão, a dimensão para o qual nós fomos criados, por Deus, livres para sermos perfeitos. E quem é perfeito, ele só consegue a perfeição se ele se adequar integralmente às leis de Deus. Integralmente. Em todos os sentidos. Para se tornar um homem de bem, um homem do bem. Para se tornar o verdadeiro trabalhador do amor. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.